Uma das coisas que mais Deus quer que nós, como seres humanos, criados à sua imagem e também semelhança, façamos em todos os dias da nossa caminhada na face da terra, é justamente estarmos andando e nos expondo de acordo à sua palavra. Deus, desde o princípio, Ele tem estabelecido para o homem que toda a vida que Ele tem projetado para o ser humano, ela está ligada diretamente à sua palavra. No Salmo 119, verso 130, está escrito da seguinte forma: a exposição das tuas palavras dá luz e dá entendimento aos simples. Uma vez que nós nos colocamos e nos desprendamos de tudo, e nos coloquemos e nos exponhamos diante da palavra de Deus, da sua luz, da sua força, nós ganhamos a cada instante, expostos à palavra de Deus, vida e vida com abundância. Desde o princípio, a vida do ser humano ela está ligada diretamente à palavra de Deus. Então não tem como fugir dessa verdade que desde o princípio Deus estabeleceu. Porque Deus ele estabelece para o homem lá no Jardim do Éden que ele podia comer de todas as árvores do jardim, que ele tinha que trabalhar ali, que ele tinha que estar construindo uma sebe, uma cerca em redor do jardim para proteger. E que quando o homem desobedecesse esta voz de palavra de Deus, essa voz de comando de Deus pela palavra, automaticamente aconteceria morte. Então nós vemos que desde o início, Deus ele tem chamado o homem para estar ligado a Ele pela palavra. Desde o início, Deus tem chamado o homem para se expor à sua palavra, e quanto mais nós nos expomos à palavra de Deus, quanto mais nós investimos tempo na palavra de Deus, nós deixamos de lado todas as diversões e distrações que são contrárias à palavra de Deus, e nós buscamos a Deus pela sua palavra. Essa exposição é esta do Salmo 119 e o verso 130. Nós recebemos luz e sabedoria, nós recebemos entendimento, nós recebemos a revelação, nós recebemos graça, nós recebemos força, nós recebemos poder. Então, quanto mais nós nos expomos à palavra de Deus, na leitura bíblica, na meditação das Escrituras, quando somos ministrados pela palavra, através de outras pessoas, nós recebemos luz e sabedoria e entendimento. Mas quantas pessoas têm se exposto a tantos outros tipos de coisas, tantas diversões, tantas distrações, menos a palavra de Deus. Então eu quero te convidar para uma leitura para que nós possamos entender esta questão de nos expor à palavra de Deus, o que é que nós recebemos. Neemias capítulo 8, a partir do versículo 1, em chegando o 7º mês e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça diante da porta das águas. E disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o 1º dia do 7º mês. E leu no livro, diante da praça que está à fronteira à porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres e os que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Observa aqui no versículo 3, a atenção deste povo à palavra de Deus. Os ouvidos estavam prestando atenção. Eles não deixaram que nada nem ninguém desviasse o foco, desviasse a atenção deles da palavra de Deus. Versículo 4. Esdras, o escribas, estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Estavam em pé junto a ele, à sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Hilquias e Mazéias, e à sua esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Razum, Rasbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo-o ele, todo o povo se pôs em pé. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém, Amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Rodias, Maazéias, Quelita, Azarias, Josabade, Hanã, Pelaías e os levitas ensinavam o povo na lei,
e o povo estava no seu lugar. O versículo 7 fala de um grupo específico de homens que estavam prontos para ensinar a palavra de Deus e o povo estava aprendendo. Então nós precisamos justamente desses dois quesitos. Primeiro, que estejamos dispostos a nos expor à palavra de Deus. E é claro, quando nós estamos ouvindo a palavra de Deus, quem nos transmite tem que ser pessoas qualificadas a estarem trazendo, verbalizando a palavra de Deus. Versículo 8. Leram no livro da lei de Deus claramente, dando explicações, de maneira que entendessem o que se lia. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo lhe disseram: este dia é consagrado ao Senhor, vosso Deus, pelo que não prantieis nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Por que o povo estava chorando? Justamente porque a palavra de Deus entrou dentro do coração, na mente, nos pensamentos, na alma, no espírito dessas pessoas, e essas pessoas perceberam pela palavra de Deus o quanto estavam distantes de Deus. Quanto mais nós nos expomos à palavra de Deus, mais nós ganhamos entendimento e mais nós nos achegamos a Deus. Esse povo, eles entenderam, essas pessoas entenderam que estavam distantes de Deus. Por isso a palavra gerou quebrantamento, arrependimento, mudança na mente e nos pensamentos. Versículo 10. Disse-lhes mais: ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Quando nós nos expomos à palavra de Deus, uma das coisas que mais ela produz em nós é a alegria do Senhor. Deus nos fortalece por meio da sua palavra, e nós precisamos, é claro, estar expostos à palavra de Deus. Nós precisamos estar buscando a cada dia a palavra de Deus, para que nós tenhamos vida e tenhamos vida com abundância. Então nós precisamos, com isso, é claro, nos expor à palavra de Deus. No Evangelho, segundo Mateus, capítulo 5, versículos 1 e 2, diz assim: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: os discípulos tiveram prazer de sentar aos pés de Cristo para aprenderem a palavra. Eles estavam se expondo não somente à palavra verbalizada por Cristo, mas eles se expuseram principalmente diante daquele que é o Verbo encarnado, o Verbo vivo de Deus, Jesus Cristo, o nosso Senhor. E quanto mais nós nos expomos à palavra de Deus, quanto mais nós estamos ali buscando aprender da palavra de Deus, mais nós recebemos luz, sabedoria, inteligência, entendimento, e mais a palavra de Deus viva e eficaz que entra em nós, ela nos quebranta, ela nos molda para que Deus ele seja glorificado. Então, que nós venhamos a ter esse desejo, como estes discípulos tiveram, de se exporem ali, sentarem aos pés de Cristo para aprenderem a sua palavra. E eu acho interessante que o Mestre, o Senhor Jesus, ele abre a boca e começa a ensinar os discípulos. Que nós tenhamos esse mesmo desejo desses discípulos, de sentarmos aos pés de Cristo para aprendermos a sua palavra. A palavra de Deus no coração do homem gera mudança, gera libertação, gera transformação de vida, gera mudança de caráter, gera santificação, gera santidade, gera limpeza. O próprio Cristo, ele nos fala lá em João 15:3, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. João 17:17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. No Salmo 1, verso 2, o prazer de estar com a palavra de Deus, ter prazer nas escrituras, de meditar, de ler, de buscar, de aprender a palavra de Deus. Lucas capítulo 10, a partir do versículo 38, nós vemos aqui a atitude de uma mulher, uma das ações mais interessantes e uma das ações mais poderosas de toda a Bíblia Sagrada. Por quê? Porque esta mulher, assim como outra, tiveram a opção de estarem diante da palavra de Deus. Uma escolhe a boa parte, a outra escolhe estar de outra forma. Lucas 10, 38 a seguir. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Então, esta mulher
por nome de Maria, ela senta-se aos pés de Cristo para ouvir os ensinamentos do Mestre. Ela estava se expondo também, assim como os discípulos, ela também estava se expondo, não somente à palavra verbalizada, mas ao verbo vivo de Deus, ao verbo encarnado, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então nós precisamos tomar atitudes como dessas pessoas, de nos expormos à palavra de Deus. A palavra de Deus, ela não é gerada, não é mostrada, não é falada para matar o homem, para destruir o homem, muito pelo contrário. A palavra de Deus, quando é transmitida ao ser humano, é para gerar vida, é para gerar santidade, é para gerar arrependimento, para que o homem se volte para Deus. Versículo 40. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Maria, ela escolhe a melhor parte. Que melhor parte? Se expor à palavra de Deus. Então nós precisamos, da mesma forma, fazer essa escolha. Se expor à palavra de Deus é uma escolha. Eu determino essa escolha, não é Deus quem determina, sou eu quem determino se eu vou me expor à palavra de Deus ou não. E aqui eu vejo tantos discípulos, em Mateus capítulo 5, versículos 1 e 2, quanto aqui em Lucas 10, 38 a 42, Maria, ela escolheu a melhor parte, e a melhor parte é se expor à palavra de Deus. Em Atos Apóstolos, capítulo 8, também um homem, ele decide se expor a palavra de Deus, tanto quando ele está voltando da adoração em Jerusalém. Depois ele chama Filipe para instruí-lo na sua palavra. Atos 8, 26 a seguir. Um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: Dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que o etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta, e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: Aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: Compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: Como poderia entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Duas coisas aqui. O versículo 27 diz que esse homem foi a Jerusalém. Ele se dispõe a sair da Etiópia, a ir até Jerusalém adorar a Deus. Na volta, depois da adoração, ele vem lendo, ele vem se expondo à palavra de Deus, e é lógico, ele está lendo Isaías 53. Porém, uma coisa interessante aqui, ele não entende o que está lendo. Precisava que alguém explicasse para ele, precisava que alguém lhe comunicasse a palavra com mais profundidade, com mais entendimento. E ele agora está aqui, lendo a palavra de Deus. E o Espírito Santo, sabendo disso, envia Filipe, uma pessoa que tinha o conhecimento, para lhe levar o entendimento. Por isso que nós precisamos nos expor à palavra de Deus. Quanto mais nós nos expomos, ou Deus ele abre naturalmente, pelo seu poder, o nosso entendimento para compreendermos a palavra, ou ele envia pessoas que compreendem a palavra, que têm o entendimento para nos trazer a explicação. E assim, este homem, ele foi instruído nos caminhos do Senhor. Ele foi instruído. Ele foi levado até Cristo mediante as Escrituras. Mas o que eu acho interessante é que no versículo 27, ele vem se expondo à palavra de Deus. No versículo 31, olha a ação desse homem. Ele respondeu: Como poderia entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ele convida Filipe para lhe pregar a palavra, para lhe explicar. Ele estava querendo, desejoso, mais ainda, ser exposto à palavra de Deus. Que nós tenhamos a mesma atitude dessas pessoas, de nos expormos à palavra de Deus. E o meu convite para você é esse: se exponha a cada dia à palavra de Deus, e que Deus te abençoe pelo poder da palavra. Deus abençoe.